Estamos aqui no canal Frônesis para abordar o tema Comunidades da Aprendizagem. Eu, Elineide Moraes, licenciada em Música pela UFPE, professora do Instituto do Paço, professora substituta de Música do IF Sertão Petrolina e da Escola Cecília Meirelles, irei entrevistar Marcelo Forte, pedagogo, concluindo especialização em Psicopedagogia pela UPE, servidor público federal, atuando como técnico em enfermagem no Hospital Universitário da Univasf e professor da disciplina de Educação Inclusiva em instituições de ensino superior. Edenise Guedes, professora substituta de Filosofia do IF Sertão, professora do Programa de Educação do Campo do Estado de Pernambuco e aluna especial do Programa de Mestrado da UPE. Vanessa Duarte, administradora na Universidade Federal do Vale do São Francisco, cursando o Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública, Profiap, na Univasf. Bem, o discurso sobre uma sociedade e uma escola democrática tem se tornado cada vez mais intenso nos últimos anos. A vida contemporânea traz um imediatismo à nossa rotina que reduz a perspectiva de futuro e torna menos possível a elaboração e execução de projetos educacionais em longo prazo. Diante desse contexto de crise social e troca de valores humanos, surgem as chamadas comunidades da aprendizagem, tema que iremos abordar hoje. Marcelo, qual a proposta da aprendizagem colaborativa? Bem, na aprendizagem colaborativa, os alunos eles constroem coletivamente o seu conhecimento, por uma troca constante de informações, certo? De pontos de vista, de questionamentos, certo? De resoluções de questões, certo? A proposta da aprendizagem colaborativa seria uma troca constante de conhecimentos, Ela parte da ideia de um consenso, Ela é resultante de um consenso entre membros de uma comunidade de conhecimento, Algo que as pessoas constroem conversando, trabalhando juntas. Portanto, a aprendizagem colaborativa ela é uma estratégia de ensino que encoraja a participação do estudante no processo de aprendizagem e que faz da aprendizagem um processo ativo e efetivo. Entendi. Em quais correntes teóricas podemos fundamentar o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa? Nós podemos elencar algumas perspectivas históricas no desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, Por exemplo, a metodologia de trabalho em grupo tornou-se importante para o ideário da Escola Nova. Dewey ele promoveu grupos de aprendizagem cooperativa como parte do seu método de instrução. John Dewey chamou de vida associada às atividades nas quais os relacionamentos humanos são chave para o bem-estar e o sucesso. Na década de 50 também surgiram as teorias da aprendizagem cognitivas, formuladas por Jean Piaget e Levi-Vygotsky. Os estudos de Jean Piaget buscavam conhecer a dinâmica do processo de construção do conhecimento pelo indivíduo. Sua teoria era predominantemente de base interacionista. O sujeito ele era visto como um ser ativo que se relacionava como meio físico e social, construindo as relações significativas. E a interação entre esses indivíduos, intercâmbio de ideias, promovia o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Os conhecimentos eles são definidos e o sujeito depende da interação social para a construção desses conceitos. E Vygotsky foi o principal expoente da teoria sociocultural, porque ele enfatizava o papel da interação social no desenvolvimento do homem. Ou seja, para Vygotsky, a cultura ela potencializava ela servia como potencializador, Ou seja, nós temos aí, por exemplo, nós temos características da filogênese, Por exemplo, o homem ele anda, mas ele não voa, certo?
mas agora ele voa, porque em sociedade nós construímos o avião. Então, há essa característica bem marcante, né, da cultura, da cultura do convívio social como potencializador das qualidades, né, das qualidades da filogênese, das qualidades da ontogênese. Você poderia citar para a gente alguma proposta de aprendizagem colaborativa? Uma proposta de aprendizagem colaborativa são os grupos de consenso, né? As pessoas trabalham colaborativamente numa tarefa, negociando entre elas o que acreditam e sabem para alcançar um objetivo, né? Num acordo. Seria mais ou menos assim. Os professores geralmente dividem a turma em grupos pequenos, de 2 a 6 participantes, dependendo da tarefa, providenciam a tarefa previamente definida para esses grupos pequenos, depois reagrupam a turma numa sessão plenária para ouvir os relatos desses grupos pequenos e negociar com o grupo todo, né? E aí reavaliam a qualidade do trabalho dos estudantes. O professor, na aprendizagem colaborativa, deve criar atividades que ajudem os estudantes a descobrirem e tirarem vantagem dessa heterogeneidade do grupo, né, para aumentar o potencial da aprendizagem de cada membro do grupo. Existe alguma outra proposta onde a tecnologia poderia contribuir nesse processo? Certamente as tecnologias elas ampliam as possibilidades. Utilizar determinadas ferramentas permite melhorar as nossas habilidades e capacidades, né, pela apropriação do seu uso. Mas é importante a gente perceber que a simples incorporação dessas tecnologias não gera processos de inovação e melhoria do ensino e aprendizagem, certo? A inovação está no fato de que as tecnologias permitem criar ambientes que ampliam a capacidade humana de reapresentar, processar, transmitir, compartilhar grandes quantidades de informação, certo? Então, é indispensável uma mudança, em primeiro lugar, do pensar e do fazer docente, né? Alicerçado em um currículo que possa abranger e subsidiar o uso dessas tecnologias, né? Para promover novas formas de aprender e de ensinar. Que não tem significância quando for simplesmente colocado no ambiente escolar. Tá? Então, sabemos que a mudança não está na tecnologia em si, mas nas diferentes possibilidades de mediação e de comunicação que ela pode operar, ou seja, o espaço de aprendizagem, né, que vai se ampliar com o uso da tecnologia, que vai se alargar, né? Ou seja, o rompimento das paredes, não é isso? Obrigada, Marcelo. Denise, você poderia nos contar o que são as comunidades de aprendizagem e como elas surgiram? As comunidades de aprendizagem é uma metodologia que ajuda a estabelecer relações entre família, comunidade e escola. É uma rede de aprendizagem global, onde o aluno e os adultos que estão em volta desse aluno, sua família, sua comunidade, também estão aprendendo juntos. Essa metodologia, ela foi criada na década de 90 em Barcelona e ela veio para o Brasil através de uma professora que teve contato com essa metodologia no seu pós-doutorado. E ela achou tão interessante, Roseli Rodrigues, que é da Universidade de São Carlos, ela achou tão interessante essa metodologia que ela ofereceu para a Prefeitura de São Carlos implementar. E essa prefeitura adotou esse método de ensino. Também nós temos hoje conhecimento que outras escolas em outras regiões também adotaram. Quais são os componentes dessa comunidade da aprendizagem? Bom, as comunidades de aprendizagem, elas apostam na democratização da escola, na participação e no diálogo. Então, todos que formam a escola, todos os professores, funcionários, familiares, alunos, voluntários, todos podem participar
nessa aprendizagem, para que essa aprendizagem aconteça de modo significativo. Para isso, é apresentado 7 componentes. O primeiro dele é o diálogo igualitário. Todos podem se expressar. Todos podem dar suas opiniões e sugestões de como fazer para que a aprendizagem seja significativa. O segundo componente é a inteligência cultural. Bom, a inteligência cultural apresenta todas as pessoas como capazes de contribuir para a formação dos alunos, de suas crianças. Todos podem, de alguma forma, contribuir para que a aprendizagem aconteça. O terceiro é a transformação, apresentando aqui como todos os seres humanos, homens e mulheres, sendo seres de transformação e não de adaptação. Isso é interessante porque isso não acontece da noite para o dia, mas é o resultado de um processo elaborado coletivamente. As pessoas só se transformam quando elas encontram um sentido. E aí vem o quarto ponto, que é o sentido, a criação do sentido. Todas as pessoas que envolvem a comunidade escolar e a comunidade familiar, por exemplo, elas precisam entender o sentido dessa transformação e como isso vai ser significativo para a vida das crianças, porque aprende as crianças que estão na escola e nesse processo de aprendizagem, os familiares que também frequentam a escola também são tocados e também irão aprender. O outro ponto é a solidariedade. Bem, a solidariedade é um recurso que mobiliza nesse processo de contribuição para a educação. Também existe a dimensão instrumental, uma boa preparação acadêmica. Todos os professores, diretores, coordenadores que frequentam o ambiente escolar, eles têm essa dimensão instrumental. E, por último, a igualdade de diferenças. Bom, iremos receber na escola, com a implantação, por exemplo, da comunidade de aprendizagem, várias pessoas. E é necessário que exista o respeito pelo indivíduo, o indivíduo que vem para esse ambiente, e é preciso que exista o direito assegurado do indivíduo, né? Desculpa. Então é preciso que exista todos esses pontos para que a escola receba essa proposta e implemente essa proposta dentro dos currículos. Por quê? Porque ela é totalmente inovadora. Ela não envolve só o grupo escolar, mas ela vai também envolver pessoas fora da comunidade. Então é por isso que esses pontos eles devem ser levados em consideração sempre, o tempo todo. E como ocorre a passagem do escola tradicional, por exemplo, para uma proposta dessa tão inovadora como é a proposta da comunidade da aprendizagem? As escolas que estão trabalhando com esse método de comunidade de aprendizagens, elas passaram por todo um processo que envolve 8 etapas. A primeira etapa desse processo é a fase que consiste na apresentação com bases teóricas do projeto. E isso envolve todos, professores, estudantes, familiares, comunidades, todos eles têm a oportunidade de conhecer esse projeto. Isso dura aproximadamente um mês. O segundo passo é a tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela consiste em aceitar ou não a proposta. A terceira fase é nomeada como fase dos sonhos. É a fase mais intensa de todo o processo, pois todas as pessoas elas são convidadas a sonhar como gostaria de ter sua escola, como gostaria que fosse a aprendizagem das crianças, sonhar como gostaria que fosse o ambiente envolvido. E aí, para isso, leva aproximadamente 3 meses de preparação, onde você elabora ideias de como seria a escola ideal, os professores ideais. Após criação desse sonho na mente, de ideias, vai se selecionar as prioridades. O que é prioridade de todos aqueles sonhos que os professores têm, a direção, a família, a comunidade? O que é prioridade? E aí sim,
Essa é a quarta etapa, é onde é selecionados, né, para a realização do sonho. Bom, na fase de planejamento, é denominado algumas comissões, que é composto por estudantes, professores, pessoais da equipe, né, da universidade, do governo que conhece o método, né, que vão apresentar e passar esse método de forma planejada para que as coisas aconteçam. O objetivo é levar adiante o plano de prioridades que foi estabelecido na seção de prioridades. Depois disso, vem o sexto ponto, que é a da investigação. É um processo de reflexão sobre a ação aprendida, de como melhorar, que mudanças fazer. Portanto, é um processo de constante aprendizagem. Essa comunidade de aprendizagem, ela está sempre investigando onde e como empregar seus recursos e a valorização da comunidade, dos alunos, onde é necessário fazer os ajustes. Então, ela é constante, esse sexto ponto que é de investigação. O sétimo é da formação, que é o sétimo passo. Bom, para que uma metodologia com essa dimensão aconteça, é preciso que exista a formação de todos. Essa formação, ela inclui os professores, diretores. Essa formação é uma formação realmente acadêmica, né, para que todos possam estar embasado em autores, né, embasado nos métodos existentes, para que haja as combinações. E por último, nós temos a avaliação, que ela também é constante. Assim como a investigação, que é o ponto 6, ela é constante, a formação ela é constante, a avaliação também é constante. Porque o tempo todo, esse processo ele precisa ser avaliado e reavaliado. Assim, a escola faz essa transferência do sistema tradicional para um sistema de comunidade de aprendizagem. Obrigada, Denise. Bom, nesse contexto, surgem modelos como o da Escola Cidadã e da Cidade Educadora, que caminham numa perspectiva de aprendizagem a partir da realidade e construção de uma autonomia coletiva. Vanessa, como se dá a relação entre a Escola Cidadã e a Cidade Educadora? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui no canal com vocês. Então, uma cidade educadora busca ser educadora para todos, seguindo os princípios de ética e cidadania, conforme preceitua Paulo Freire com a Escola para Todos. Cuida verdadeiramente do bem-estar social. Com essa visão, tende-se uma interdisciplinariedade entre a cidade, que vem representada por suas secretarias, e a escola, buscando trabalhar de forma uníssona, juntas, para atingir todos que fazem parte da sociedade, independente de classe econômica, raça, gênero, cultura, capacidade física. A cidade educadora e a escola cidadã, elas trabalham em coparticipação, elas são copartícipes nesse objetivo. E qual o impacto que o neoliberalismo pode causar na escola cidadã? Bem, estávamos aqui escutando coisas maravilhosas sobre educação, novos modelos de se educar e, de repente, entra o neoliberalismo na história, a interferência do neoliberalismo. Dentro das políticas públicas educacionais dos governos neoliberais, o mercado ele é o ator principal na formulação dessas políticas, né? Em especial para o ensino básico, pois é ele que determina a qualificação necessária que o indivíduo deverá ter para concorrer a uma vaga. Ressalta-se, como característica básica do neoliberalismo, a transmissão das metodologias empresariais para o setor da educação. E a escola deixa de ser uma instituição com metas próprias para estar a serviço do mercado. E um dos grandes financiadores dessas políticas é o Banco Mundial, que ele atende, claro, os interesses de grandes corporações internacionais. E esses mecanismos trazidos pelo Banco Mundial,
essas exigências, em nada auxilia a educação, ao sistema de educação brasileiro, que face ao direcionamento dessas verbas que vem do Banco Mundial, precisa se adequar às normas. E o que a gente vê é o minimalismo do Estado, o Estado se afastando cada vez mais de sua responsabilidade enquanto ente social e passando a escola para a iniciativa privada. Então, a educação ela passa a ser regulada pelos interesses da minoria, pelo capital. Então, os educandos estão sendo formados para atender o mercado. Implicitamente, eles estão sendo preparados para o trabalho. Não existe mais aquela preocupação com o bem-estar social, com a ética, com a cidadania, como nós falamos há pouco quando estávamos discutindo sobre a escola cidadã, sobre a escola educadora. Então, a interferência que o neoliberalismo traz é justamente isso. Ele é antagônico a essa ideia da escola cidadã, da escola educadora, porque ele tira o foco, né, da escola para todos, ele tira o foco da ética, ele tira o foco da cidadania e foca no mercado. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se qualificar para o mercado. A escola passa a ser business, é negócio. Cada vez mais o Estado sai de cena e bota a responsabilidade na sociedade. A sociedade está responsável agora pela educação. Então, é essa interferência do neoliberalismo para a educação no Brasil. E a gente está vendo isso em todos os cenários, da educação básica ao ensino superior. E a tendência é cada vez mais o Estado se afastar. Porque nós não temos mais, não temos mais financiamento para pesquisa, para extensão. As universidades públicas estão perdendo as suas características de universidade realmente educadora e estamos vendo uma máquina de instituições privadas, única e exclusivamente formando tecnicistas, não pensadores. Bom, diante de tanta reflexão, só me resta a indagação sobre os vários e complexos desafios para a implementação dessa proposta na atualidade. Acredito que o maior deles seja a luta contra a grande política de controle imposta na nossa sociedade, mas a criação de espaços de discussão e reflexão como este são fundamentais para que possamos compreender quem fomos, quem somos e quem queremos ser, gerando futuras ações capazes de promover as mudanças que precisamos. Queria agradecer aos participantes e aos ouvintes.